Mesmo depois de uma alta expressiva no setor, as ações das mineradoras ainda negociam a patamares baixos comparados com o histórico. É como se os analistas não acreditassem que o preço vai se sustentar. Isso acontece porque os modelos financeiros dos grandes bancos são conservadores por definição. Quando o ouro estava a 2.000, eles usavam 1.600 nos modelos. Quando o ouro chegou a 2.500, eles atualizaram para 1.900. Hoje, com ouro acima de 5.000, muitos modelos ainda usam 2.200 ou 2.400. É uma convenção do setor. Você não precifica o momento, você precifica uma média de longo prazo para ser conservador. O efeito colateral é que as mineradoras batem estimativas trimestralmente com folga. E toda vez que isso acontece, os analistas revisam o preço-alvo para cima e a ação sobe mais. Esse ciclo de revisões não terminou ainda. A Aura Minerals, que negocia com o código AURA33, é um ótimo exemplo disso. A Aura é uma mineradora de médio porte, com operações no Brasil, México, Honduras e Guatemala. E no início de 2024, a ação estava na casa dos R$ 32,50. Terminou 2025 em R$ 62,80. Quem olhou para o número e pensou que isso subiu demais, perdeu uma alta de mais de 60% desde o início do ano. E de onde que surgiu isso? Bom, a Aura produziu 280 mil onças de ouro, equivalente em 2025, com a ISC de aproximadamente $1.460 por onça e ouro médio realizado acima de 13.400. A margem por onça, então, foi de quase $2.000, a maior da história da empresa, e o EBITDA foi de $548 milhões. Em 2023, tinha sido 134 milhões. O EBITDA quadruplicou em 2 anos. A ação triplicou, mas matematicamente a empresa ficou mais barata em termos de múltiplo, mesmo depois da alta. A Aura não é recomendação desse vídeo, é só um exemplo do tipo de assimetria que existe nesse setor e que a maioria dos investidores brasileiros nunca vai enxergar porque não sabe olhar para os números certos. Mas deixa eu mostrar um dado que vai te fazer abrir a mente um pouco mais para o tamanho da oportunidade que ainda existe. Eu fiz um estudo comparando 2 ciclos de commodities, o de 2000 a 2011 e o atual, que é de 2023 até 26. E o que eu descobri foi muito surpreendente, na verdade, porque no ciclo de 2000 a 2011, o ouro físico subiu 660%. É impressionante. Só que as mineradoras de ouro subiram 1.475%. Ou seja, as mineradoras entregaram 2,2 vezes a performance do metal. Essa é a alavancagem natural do setor que eu acabei de te explicar. Quando o ouro sobe, as margens explodem, o fluxo de caixa multiplica e as ações sobem muito mais do que o próprio metal. Agora vamos para o ciclo atual. De janeiro de 23 até 26, até março de 26, o ouro físico subiu 188% e as mineradoras subiram 259%. Ou seja, mais uma vez, as mineradoras subindo mais que o ouro. Só que, vamos fazer a conta da alavancagem. 259% dividido por 188 dá 1,37 vezes. No ciclo anterior, as mineradoras entregaram 2,2 vezes o ouro. E nesse ciclo até agora, estão entregando 1,37 vezes. Então no ciclo que a gente está vivendo hoje, as mineradoras de ouro ainda não subiram, em tese, tudo que elas poderiam subir. E se o preço de ouro continuar escalando na velocidade que está, essa diferença vai ficar cada vez mais visível. Eu rodei os números, considerando não o que as mineradoras subiram de fato, mas o que elas deveriam ter subido, se tivessem entregando a mesma alavancagem do ciclo anterior. E se a gente aplicasse a alavancagem de 2,2 vezes do ciclo de 2000 a 2011 no movimento atual do ouro, as mineradoras não deveriam estar em 259%. Deveriam estar em 421%. Ou seja, poderia existir um gap de performance entre onde as mineradoras estão e onde elas historicamente estariam nesse estágio do ciclo. E eu fiz a mesma análise para a prata. A prata física subiu 275% de 2023 para cá,